Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede, de estarmos aqui reunidos nessa noite para estudarmos a palavra de Deus. Essa palavra que é o nosso alimento e em todos os momentos supre as nossas necessidades no que se refere ao conforto, ao consolo de Deus e a direção para as nossas vidas. Louvamos a Deus porque na sua palavra encontramos tudo que é necessário para que nós possamos viver. Quero orar contigo nessa noite e convidá-lo a orar comigo uma oração de gratidão e louvor ao nosso Deus. Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Te louvamos, ó Pai amado, porque Tu és o Deus em quem recorremos em todos os momentos da nossa vida. E nos abrigamos em Ti, em nossas dificuldades. Encontramos em Ti o seguro abrigo e refúgio verdadeiro. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome porque diante da Tua palavra, nosso coração se reanima e não há condição de voltarmos atrás quando o Senhor nos aponta o caminho para seguirmos. Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és digno de todo louvor e de toda honra. A Ti tributamos, ó Deus, as nossas vidas em adoração. E entregamos, ó Deus, as nossas vidas ao Senhor, para que o Senhor as administre. Em nome de Jesus, Te pedimos por essas bênçãos e Te agradecemos. Amém. A palavra de Deus no Salmo de número 6, diz-nos a palavra do Senhor: Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por Tua graça, pois na morte não há recordação de Ti, no sepulcro, quem Te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Louvado seja Deus, porque Ele nos coloca em triunfo diante das nossas adversidades. Louvemos ao Senhor com o número 288 do nosso inário. Forasteiro aqui
em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandades dar que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, que inclui a redenção. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com É a mensagem de que somos forasteiros nessa terra, pertencemos às mansões celestes, somos cidadãos dos céus, nossa cidadania está no céu. Louvado seja Deus por essa garantia que temos na sua palavra. Leamos a palavra de Deus em Lamentações, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 22. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 22. Sião estende as mãos e não há quem a console. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Para eles, Jerusalém se tornou coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade, quando estavam à procura de alimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada, a minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora a espada mata os filhos, aqui dentro
a morte se propaga. Ouvem-se os meus gemidos, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam da minha desgraça se alegram, porque tu a fizeste cair sobre mim. Mas quando trouxeres o dia que anunciaste, eles serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença e faze com eles como fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões. Porque os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Palavra do Senhor. Sião reconhece o seu pecado. E é necessário que, como nação brasileira, também reconheçamos que somos falhos diante de Deus. E esses pecados que a nação inteira comete contra o Senhor é o pecado que atrai os olhos do Senhor e a justa retribuição da sua justiça. Portanto, a palavra de Deus nos convida a orarmos nesses momentos de crise, de dificuldade, não somente clamando ao Senhor pela sua misericórdia em atender o nosso clamor, as nossas necessidades, mas antes de tudo, reconhecendo o nosso pecado, a nossa omissão. Não o pecado dos outros, de todos os outros brasileiros, mas o pecado que também nós incorremos como Igreja de Cristo. Oremos ao Senhor para que Ele tenha misericórdia da nossa nação e nos traga refrigério em tempo aceitável, e que a justiça do Senhor também se efetue por meio da sua misericórdia, quando oramos e o nosso coração, que é examinado por Ele, se encontra quebrantado, ciente de que o nosso pecado precisa ser tratado pelo Senhor, mas com a misericórdia que Ele nos concede. Oremos ao Senhor nessa noite, roguemos pela sua misericórdia, falemos do seu amor. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos-te pela tua graça, pelo teu amor infinito, e reconhecemos que somos pó, reconhecemos que somos frágeis diante da tua presença. Sabemos que não temos nada além de nós mesmos para te oferecer como sacrifício vivo de louvor a ti. Nós pertencemos a ti, Pai, e clamamos como todos os outros irmãos das mais diversas igrejas que o Senhor espalhou por este Brasil inteiro. Não clamamos simplesmente para que o Senhor retire todo este mal, mas, acima de tudo, confessamos os nossos pecados. Entendemos que as consequências de todas as coisas também é em decorrência dos nossos pecados. Ó Deus, suplicamos pela tua misericórdia, pela efetuação da tua justiça por meio da tua misericórdia, que olhando o nosso coração, que provando o nosso coração, encontre um coração contrito, quebrantado, reconhecendo as nossas mazelas diante de ti, para que o Senhor trate, para que o Senhor cure a nossa nação, para que o Senhor cure a nossa igreja. Te pedimos por essas bênçãos, na garantia de que por meio de Jesus Cristo temos a nossa oração atendida, e o fazemos com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor pela leitura da tua palavra, da sua palavra, que nos concede refrigério em tempo aceitável. Amados, nós vamos nesse momento passar ao estudo da palavra de Deus e queremos trazer para você
esses estudos que nos trazem alegria de compartilhar contigo. Continuamos ainda com o livro de Apocalipse e hoje nós estamos falando sobre o quinto flagelo, Apocalipse 16, de 10 e 11. Apocalipse 16, versículos 10 e 11. E nós faremos essa leitura junto contigo e passaremos, então, a ministrar esse estudo. Diz-nos a palavra de Deus: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. Queridos, nós nos encontramos diante da realidade agora da quinta taça derramada. E diante dessa realidade nós encontramos ainda restando mais duas taças que definem ou que põem fim ao juízo divino. E aí nós podemos entender que esse já é mesmo o evento final escatológico que determina a volta de Jesus Cristo, a condenação do inimigo e seus seguidores, e essa condenação na quinta taça, ela também está relacionada com os últimos dias da nossa vida, que determina o fim da nossa história aqui na Terra. Diante disso, nós caminhamos para a eternidade, e a eternidade são caminhos distintos para aqueles que são salvos, lavados e remidos no Senhor Jesus, e os outros que estarão diante da sua graça. Diz-nos a palavra, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Nós vimos as primeiras 4 pragas sendo derramadas sobre a criação divina: a terra, o mar, os rios e o sol. No entanto, a quinta praga, que agora foi determinada como destino final, ou estabelece um conjunto que determina o destino final da humanidade, agora ela tem um contexto espiritual, pois fisicamente tudo que Deus tinha para fazer em relação à terra, o seu juízo sobre a terra, ele o fez nas 4 taças da sua ira. Agora, estritamente espiritualmente, de maneira espiritual, ele está agora entregando as suas taças, endereçando suas taças a Satanás, ao trono de Satanás, e os seus seguidores. A quinta praga afeta o trono da besta, isto é, a sede do império espiritual de Satanás. Então, enquanto a quarta taça atinge a terra, todos os elementos naturais, nós encontramos a quinta praga afetando o trono da besta e agora atingindo a sede do império espiritual de Satanás. E aí, pastor? Satanás reina? Satanás tem um reino espiritual? Continuamos afirmando: Deus é soberano e tudo que Satanás pode realizar está dentro dos planos divinos
e nada sai do controle de Deus. Às vezes, trabalhamos essa ideia de dualidade onde as forças se equiparam. Queridos, Satanás não é páreo para Deus. Satanás não tem condições de vencer a Deus. Somos do lado vencedor, estamos do lado vencedor. Às vezes entramos nessa dificuldade de entender que Deus é soberano e a soberania de Deus se estabelece até sobre o trono do inimigo, o reino espiritual. E se tem estabelecido o império espiritual do mal, esse império está debaixo também do governo de Deus. Deus não se surpreende com essas coisas. E nós também não deveríamos nos surpreender. É muito difícil a gente trabalhar essa ideia na igreja porque é natural vermos diversos irmãos em Cristo, salvos no Senhor Jesus. Não vamos entrar no mérito de que o fato de desconhecer de alguma coisa significa que estão perdidos. Irmãos, não é a nossa intenção. Mas trazer a clareza de que nossos irmãos muitas vezes estão enganados, colocando essa dualidade de forças opostas que se equiparam. Satanás com seu trono, guerreando contra Deus, com possibilidade de vencer. Não acontece. Deus é soberano e Satanás e o seu exército não são páreos para a força de Deus. Tá bem? Louvado seja Deus por essa realidade. Pode passar? E aí nós entendemos que enquanto as primeiras 4 taças afetam a natureza, a quinta atua sobre a esfera espiritual. Nós já adiantamos esse slide para vocês. O trono da besta é um trono espiritual descrito como o poço do abismo. O capítulo 9, versículo 1, está descrito dessa forma. Nós já passamos por esse capítulo, nós já passamos por esse versículo, mas eu quero rememorá-lo com você. Apocalipse, capítulo 9, verso 1, diz que o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Então, é o endereço do lugar onde Satanás reside com todas as suas forças infernais. Seu reino ficou em trevas e as pessoas mordiam suas línguas por causa da dor. Falando de maneira espiritual, nós entendemos agora que esse é o momento em que, no seu destino final, os ímpios experimentam a dor, experimentam algo que não tem mais retorno, não é? E ainda de modo espiritual, que atinge o trono de Satanás e a besta, ainda que não seja efetivamente o momento do desfecho da história, de pessoas que têm o seu destino selado após a morte, porque o que indica aí é que as pessoas ainda estão vivas, nós entendemos que essa praga que atinge o trono de Satanás também atinge os seus seguidores. E quem são os seus seguidores? Falamos na semana passada quem são aqueles que são aqueles ímpios que seguem a ordem de Satanás, a agenda de Satanás, vivem diante dessa agenda e fazem tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, a lei de Deus, o que a lei de Deus estabeleceu. Então, esses ímpios sofrem agora da mesma dificuldade que a besta está sofrendo diante do seu trono. Então, a praga que levou os egípcios a viverem em trevas por 3 dias consistiu numa mudança física da natureza. Lá em Êxodo 10, 22, nós encontramos esta realidade.
Mas o derramamento da quinta taça provoca escuridão espiritual para todos os seguidores de Satanás. Escuridão espiritual significa a cegueira de que as pessoas são tomadas, irmãos. O texto ele é bem claro quando relata a reação dos ímpios ao receberem a justa retribuição da ira de Deus. E interessante que nós encontramos isso, e falamos na semana passada, dos vários versículos em que isso acontece e a reação dos ímpios é a blasfêmia, né? A blasfêmia. Então, inevitavelmente, o destino dessas pessoas já está selado, né? E o derramamento da quinta taça, que provoca escuridão espiritual para todos, parece definir o seu destino final. Como consequência, os cidadãos desse reino de trevas continuam mordendo suas línguas em decorrência das agonias que experimentam. Ou seja, ainda que estejam nessa condição, não há quebrantamento, não há reconhecimento de que tudo aquilo que eles experimentam é pela justa retribuição do seu pecado. E às vezes nós nos encontramos dentro dessa situação, né? Olhamos para as coisas que acontecem no Brasil, estamos nesse momento de crise e você vê que o meio evangélico está se dividindo nessa questão. Alguns atribuem as forças do mal sobre o Brasil. Outros entendem que é o momento de Deus estar disciplinando, o momento de Deus disciplinar a sua nação. Eu prefiro acreditar na segunda, porque, queridos, ainda que seja também um ataque de Satanás, como eu disse antes aqui, nada disso está fora do controle de Deus. Se é um ataque de Satanás, Satanás serve aos propósitos divinos para que, de forma didática, o Senhor esteja corrigindo o povo, corrigindo a nação. Então, eu não vejo problema. Em qualquer situação, ainda que seja um ataque do mal, não é um ataque deliberado em que a vontade de Satanás fuja do controle permissivo de Deus. Isso é um grande problema. Então, diante dessas duas questões, irmãos, às vezes nós precisamos nos entender dessa forma. Fizemos a leitura de Lamentações no capítulo 1. Jeremias está colocando a situação de Sião em reconhecimento a tudo aquilo que Sião experimenta como justa retribuição de Deus, em decorrência da sua infidelidade espiritual. Não podemos crer simplesmente que, e já falamos isso, é muito natural no povo judeu, até o exílio ou até próximo ao nascimento de Cristo, essa consequência, a origem de tudo é Deus. O Deus que dá bênçãos ao seu povo também corrige por meio do mal que ele envia para que ele possa disciplinar o seu povo. O povo foi para o exílio por disciplina de Deus. O povo experimentou cidades vazias, cidades derribadas, muros quebrados, portas queimadas, tudo como ação divina da correção de Deus. E aí, pastor, quem fez isso? Satanás. Se Satanás o fez, ele foi instrumento de Deus para a realização dos propósitos divinos. Eu não tenho problema com isso, a igreja não deveria ter problema com isso. Amém? Pode passar? E blasfemaram o Deus do céu por causa de suas dores e suas feridas. Veja que coisa interessante, né? O texto do versículo 11 diz que eles não estavam...
quebrantados. Eles não estavam demovidos da ideia de deixar de blasfemar do Deus do céu. Enquanto sofrem, naturalmente, essas pessoas também, por conta do seu sofrimento, eles, em vez de se arrependerem, eles acrescentam blasfêmia a Deus. E talvez, já falamos isso na semana passada, no estudo passado. Se você não tem o estudo foi gravado e eu tenho certeza que você será muito edificado. E na semana passada nós comentamos sobre isso. E aí, pastor, como que a gente faz? Como que nós fazemos diante dessa blasfêmia de Deus dos céus? Será que o sofrimento é o modo como Deus opera para que nós nos acheguemos a Ele? Segundo o que está escrito aqui, meus irmãos, nem sempre. Não é um modus operandi para que necessariamente por esse modo, ou 100% por esse modo, as pessoas se acheguem a Deus. Acontece o fato de que pessoas, mesmo sofrendo, se tornam deliberadamente ofensivas por causa do seu sofrimento. É uma enganação, é uma falácia as pessoas acreditarem que o sofrimento é um veículo ou um modo pelo qual Deus se ajusta com as pessoas a fim de que elas se retornem para Ele. Não é? Essa é a intenção de Deus. Acontece com todo mundo? Não. Há aqueles que vão entender que os seus males, os males que ele tem coletados como consequência disso, aliás, foi a nossa pregação no domingo também, os males que carregam as marcas, né? As marcas que nós carregamos do domingo retrasado, essas consequências, nós não podemos negar que muitas vezes por razão do nosso pecado. E quando reconhecemos isso, nós pedimos perdão a Deus e temos alívio das nossas dores. O Senhor vem ao nosso socorro. Outras pessoas sofrem e, por conta do seu sofrimento, não atribuem a Deus a glória que é devida ao seu nome e continua obstinadamente pecando, acrescentando a esse pecado a ofensa e a blasfêmia a Deus. Eu quero me fazer entender por você. Eu quero que você entenda o que o pastor está dizendo. Acontece que Deus estabelece por meio do sofrimento uma forma de aproximar o seu povo de si. O seu povo, sim. Todas as pessoas, não. Não é? Então, a igreja que Deus trata já está lá, né? Quando Deus fala a Laodiceia, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ser diligente e arrepende-te. Então, essa diligência que Deus exige da igreja de Laodiceia é a fim de que ela, sentindo o peso do seu pecado, a forma como Deus está corrigindo, ela possa se ajustar à vontade de Deus e voltar para o caminho certo. Esse é o modo de Deus disciplinar a sua igreja. Acontece que esse é o modo necessário, que Deus faz a sua igreja voltar? Para a igreja isso é correto. Não somente, e não se estende às pessoas que estão fora da aliança. Tá bom? A despeito da agonia que suportam, eles se recusam a converter-se ao Deus que controla as pragas. No versículo 9 nós encontramos isso. Eles continuam blasfemando do nome de Deus. O versículo 11 reitera essa mesma atitude daqueles que estão debaixo do governo de Satanás, e eles blasfemam também. A agonia que eles estão passando, e não obstante a essa agonia,
eles se recusam a converter-se a Deus. A Deus, veja, a Deus que controla as pragas. A origem de tudo é Deus, irmãos. A origem de tudo é Deus. Eu não tenho problema com isso, gostaria que você não tivesse problema com isso, e esse é o modo como Deus age, né? Se Satanás está fazendo alguma coisa, ele ainda está debaixo do plano divino para que o plano divino se estabeleça, tá bom? Pode passar, irmão? Eles recusam-se a buscar o auxílio divino. E eles, em vez disso, eles amaldiçoam o Deus do céu. Nós queremos ler contigo Daniel, capítulo 2, 18 e 19. Daniel, capítulo 2, 18 e 19, e nós então encontraremos esses dois versículos que são correlatos ao texto de Apocalipse, no versículo 11. Diz o livro de Daniel: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Encontramos nessa palavra de Daniel, uma palavra correlata, onde Daniel busca a orientação divina, né? Ou a referência ao Deus dos céus, o Deus que está exaltado acima de toda a criação. Pode passar? O termo Deus dos céus se refere à suprema majestade no céu e na terra. Esse é outra coisa que eu gostaria de tratar com você de maneira detida, de uma maneira mais calma, né? Assim como nós sempre declaramos, Deus é soberano, irmãos. A soberania de Deus faz com que Ele tenha total controle de tudo, né? Então, o que acontece com as coisas que estão nos assolando nesse momento de proporção mundial? Será que Deus foi pego de surpresa? Será que Deus não tem condições de reverter essa situação? Porque não tendo condições de reverter essa situação, Ele deixa de ser soberano. Ele deixa de executar algo que pertence à sua essência, né? Então, nós não cremos num Deus fraco. Você crê num Deus fraco? Eu creio num Deus que é a suprema majestade, que domina o céu e domina a terra. O Criador que tem domínio total, controle total sobre suas criaturas. Então, quando nós falamos isso, nós não estamos aqui dizendo, ignorando a atitude do mal, que se opõe a Deus. Isso é uma realidade. Mas jamais podemos considerar que ela é uma força que se equipara ao poder de Deus. Às vezes vemos as pessoas dizerem, não, mas o inimigo tem poder. Tá, a gente não pode subestimar o nosso inimigo, né? Mas enquanto o inimigo tem poder, a gente tem que aprender pelo princípio da palavra de Deus, que Deus tem todo o poder, né? Isso significa que o poder do inimigo é limitado pela vontade divina. Ele não tem autonomia de ação. E ainda que ele acha que tem, e muitas pessoas acham que tem, pasmem, queridos, muitos cristãos até achem que o inimigo tem autonomia na sua ação, não tem.
E aí a gente teria o problema de achar que Deus é pego de surpresa. Pastor, então qual é a origem de tudo isso que está acontecendo? Qual o problema de que tudo isso pode estar acontecendo? Eu não tenho problema de dizer que é um propósito divino para chamar a sua igreja a um ajuste com Ele. Eu não tenho problema de dizer que é um propósito divino para que, dentre os perdidos, ainda se encontre aqueles que irão se quebrantar diante da correção do Senhor, mesmo que ele hoje não faça parte da igreja. Esse é o modo como o Evangelho também traz a sua mensagem. Então, essa visão de que as pessoas têm de que Deus tem poder e nessa guerra com Satanás ele pode ter a chance de perder, queridos, o livro de Apocalipse mostra que todos esses flagelos são direcionados diante do trono que vem do santuário de Deus. Esses flagelos são resultados da ira de Deus sobre a terra. E quando Deus está irado, como aplacamos sua ira? Quebrantando o nosso coração, convertendo-nos do nosso pecado, reconhecendo a soberania de Deus. Enquanto a igreja do Senhor se dobra à soberania de Deus e pede perdão pelos seus pecados, com os ímpios que acontece da mesma maneira essa punição, vai acrescentar a eles a dor e a blasfêmia. Eu não tenho problema para isso. A reação ainda também será distinta. Mas Deus é soberano. O termo Deus do céu significa que Deus está reinando. Nada foge ao seu controle. Ainda que no nosso coração parece estar sufocada a esperança de dias melhores, Deus tem todo o controle da situação. Amados, precisamos descansar em Deus, Ao amaldiçoar essa majestade, o sofrimento dos habitantes da terra demonstra determinado desafio e radical rejeição do governo exaltado de Deus. O que podemos esperar do ímpio? O que nós podemos esperar do ímpio? Diante desse texto, temos duas reações possíveis. A igreja do Senhor se dobra diante de Deus e reconhece o seu pecado. É tratada por Deus para que esteja sendo ajustada. Mas enquanto isso acontece, pode ser o momento em que Deus esteja somente tratando dos ímpios e Ele preservando a sua igreja. Falamos na semana passada, e aí, pastor, tem gente morrendo com essa doença. Crente morrendo com essa doença. Irmão, qual é o problema de um crente morrer? Vai morrer de algum jeito. Mas ele é exaltado por Deus a fim de que ele seja promovido para a glória. Esse não é um problema de entendermos que no meio desses desafios, muitos dos nossos irmãos estão sendo recolhidos por Deus para os seus braços. A gente tem que descansar na palavra de Deus, de entender que no meio desses sofrimentos, o Deus que guarda a sua igreja também recolhe para si. Ele usa o mesmo instrumento para recolher para si os seus. Então nós estamos falando de dois destinos e de duas reações possíveis. A igreja se quebranta, a igreja reconhece. Enquanto isso acontece, Deus está guardando os seus. Deus está guardando a sua igreja para que o ímpio todos os dias se afunde mais. A reação do ímpio diante da majestade de Deus e diante do sofrimento mostra que eles estão determinados em desafiar e rejeitar o governo de Deus. Quem perde com isso, queridos?
Às vezes a gente começa a querer defender Deus quando Deus não precisa de defesa. É um grande problema, às vezes, quando nós queremos trabalhar a defesa do Evangelho como se Deus operasse pelas nossas mãos, para que a sua justiça seja feita. Às vezes nós vemos as pessoas blasfemarem contra Deus e achamos que temos que tomar alguma atitude. Igreja, não faça nada. Deus está agindo. Deus está agindo. A igreja tem que se colocar debaixo do abrigo divino, reconhecer o favor e o cuidado de Deus. E quando tudo isso está acontecendo, Deus está agindo. Deus não precisa de defesa. Quem somos nós para defendermos Deus? Ele é o Rei soberano e nós pequenos e meros mortais. Eu fico preocupado com pessoas que às vezes vêm por meio das redes sociais dizendo que com Deus não se brinca, né? É verdade, eu também acredito nisso, que com Deus não se brinca. E às vezes queremos brigar, perdemos amizades muito preciosas, muito caras, porque nós não sabemos dialogar. Não temos um bom diálogo, às vezes demover as pessoas de pensamento contrário a Deus para o meio de alcançá-lo por meio do Evangelho, porque achamos que essas pessoas estão terrivelmente perdidas. A Bíblia está cheia de exemplos, a palavra de Deus está cheia de exemplos de pessoas que pecavam obstinadamente contra Deus. E Deus encontrou um determinado momento e resgatou para si. O que acontece com as pessoas que blasfemam hoje? Muitas dessas pessoas são alvos da graça de Deus e são trazidas ao rebanho de Cristo. Deus vai tratar dessa pessoa. Às vezes a nossa reação ela é muito mais furiosa do que a reação de Deus. Precisamos entender isso, precisamos trabalhar essa ideia de que Deus nos colocou na terra para amar os nossos semelhantes. O desafio de Jesus não é amar aquele que é nosso próximo a fim de ser comparado àqueles que estão na nossa casa, dos nossos círculos de amigos, não. Jesus vai além, amai os vossos inimigos, amai aqueles que vos maltratam, amem aqueles que vos fazem mal. Queridos, você não é instrumento de Deus para amaldiçoar ninguém. Você não é instrumento de Deus para levantar a mão para uma vingança, para exercer a vingança divina. Deus não te colocou como defesa dele. Deixa Deus agir. Queremos processar, queremos fazer mal, queremos revidar. Eu acho que Deus olha do céu e sorri, porque muitas vezes, como igreja, nós não conseguimos entender a essência do Evangelho. O ímpio, ele vai fazer isso naturalmente. Qual é a posição da igreja? Continuar pregando a verdade do Evangelho. Denunciando o pecado, sim, mas amando os seus inimigos, sim. É um grande problema quando às vezes nós nos colocamos como defensores de Deus, e Deus categoricamente diz não precisa. Veja o capítulo 16, são os flagelos, é o modo como Deus retribui a ação humana, a ação daqueles que estão contrários à sua vontade e obstinadamente acrescentam os seus pecados. Então não é problema para mim. Como que a gente trata essa questão? Será que temos mesmo que nos opor à carne? Às vezes nós temos muitos inimigos, colecionamos inimigos por causa disso. E quando Deus julga o ímpio? E quando Deus está fazendo com que os ímpios sofram essas dores? Ainda que você entenda como justiça de Deus,
Deus te colocou na terra para ter sensibilidade, para orar, para amar, para trazer palavras boas. Sabe? Às vezes o bem feito nosso, né? Dizemos bem feito com muito prazer. Parece que nós temos prazer na ação de Deus contra o ímpio. Precisamos seguir o ensinamento de Jesus de amar as pessoas. E amar as pessoas, volto a dizer, não são as pessoas do nosso círculo de amigos. Muitas vezes são aqueles que nos fazem mal, são aqueles que estão prontos a nos prejudicar. O ensino de Jesus é amar os inimigos. Enquanto Deus está agindo com a justa retribuição da sua ira, não cabe em nós a alegria e a satisfação da ação de Deus, a fim de que reconheçamos que o juízo de Deus seja feito e que não podemos fazer nada para dirimir o sofrimento humano. Há, dentre esses ímpios, aqueles que ainda pelo plano divino serão direcionados ao rebanho de Cristo. E o que acontece com os contumazes, com aqueles que obstinadamente continuarão pecando? O destino dele é a perdição, mas não é você que manda ele para lá. Não é o homem que manda essas pessoas para lá. O destino deles, Deus determinou. Às vezes nós já colocamos as pessoas no inferno de maneira antecipada. Nós colocamos as pessoas como perdidas de maneira antecipada. Nós fracassamos no Evangelho porque o nosso Evangelho, muitas vezes, nós queremos facilitar. O nosso coração olha para uma pessoa e já queremos facilitar. Aquela pessoa é salva, é fácil de evangelizar porque aquela pessoa não tem vícios. E talvez essa pessoa seja muito mais difícil de evangelizar do que uma pessoa que esteja afundada nas drogas, nos vícios. Porque uma pessoa que acha que não tem nada que o impossa de estar na igreja, muitas vezes vai prevalecer da autossuficiência. Vai para a igreja quando quer, porque não tem nada que impeça. Mas na nossa vã compreensão, nós olhamos para essas pessoas e na nossa avaliação essas pessoas estão mais fáceis, mais suscetíveis a receber o Evangelho de Cristo. Pastor, está planejado isso no estudo? Não, eu só quero trazer isso bem claro para o seu coração. A gente não pode, como igreja, nós não podemos nos alegrar com o que está acontecendo. O espírito da igreja é de oração. Oração pelo livramento da igreja de Deus, porque Ele cuida, mas oração para que haja realmente alívio da mão de Deus, para que as pessoas, por meio delas, também cheguem ao reconhecimento da sua soberania. E os ímpios que não se converterem, Deus já deu um destino para eles. Não você, não a igreja. A igreja de Cristo não se destina ao céu. Deus as destinou ao céu. Deus destinou a igreja ao céu. Assim como Deus destinou os ímpios ao inferno. Não podemos achar que, como igreja, nós botamos as pessoas no céu ou botamos as pessoas no inferno. É importante que nós entendamos isso. O Deus soberano é o Deus que age, é o Deus que realiza. Como igreja de Cristo, queridos, a gente tem que descansar em Deus. Descansar em Deus. E pedir, sim, a sua misericórdia pelos nossos, por nós, pelos que sofrem, sejam eles amigos ou inimigos. Porque Deus nos colocou aqui como igreja do Senhor para isso. Ouvir o ensinamento de Cristo é muito difícil, porque o nosso coração, o coração humano, ele quer trabalhar a vingança.
Mas a igreja é chamada para amar, para militar diante de Deus com um coração quebrantado, um coração que se sensibiliza com as mazelas humanas, que se sensibiliza com o sofrimento humano. Então, vamos com calma nessa situação, porque muitas vezes nós nos prevalecemos e parece que temos um prazer mórbido, de achar que Deus está julgando, o que Deus está corrigindo e pesando sua mão, e achar que, além de não termos nada que possamos fazer, e isso é verdade, não é em caso a verdade de que nós não podemos mudar essa situação, fazemos isso por meio da oração, mas que não haja alegria no nosso coração pelo sofrimento da humanidade. O destino do ímpio não é você que decide, é Deus. Não é você que decide o destino do ímpio. Às vezes como igreja nos enganamos. Deus não precisa de defesa humana, Ele se defende sozinho. Pode passar, irmão? Finalmente nós encontramos o versículo 11, a última frase, dizendo: eles não se arrependeram de suas obras. Essas obras são expressas no final da sexta trombeta. Eles continuam cultuando aos ídolos, continuam praticando homicídios, continuam com suas artes de feitiçarias, de artes mágicas, e artes mágicas aí, elas não são mágicas ilusórias, simplesmente como um ato de entretenimento, queridos. Aí significa feitiçaria, ou seja, a serviço do mal, para prejudicar a outros. Então, quando nós falamos de artes mágicas, o livro de Apocalipse trata de artes mágicas, ele não está falando de situação de entretenimento, Quando você vê os mágicos aí, não é dessas pessoas que estão falando, que o livro de Apocalipse está citando. Ele está citando de pessoas que se utilizam do mal para poder prejudicar a serviço de Satanás. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual abrange muitas coisas. Às vezes nós estamos com a nossa visão muito restrita em algo que é muito marcante na nossa sociedade. Abre seus olhos para isso, meu irmão. A igreja precisa abrir os seus olhos para isso, porque muitas vezes nós condenamos a imoralidade sexual fora do rebanho, fora do arraial da igreja. E é muito natural que isso aconteça dentro do arraial da igreja, porque nós restringimos o que significa imoralidade sexual. Fornicação, que acontece muito no meio evangélico, ou não? O pastor está falando besteira? Fornicação, acontece muito no meio evangélico. Infidelidade conjugal acontece muito no meio evangélico, ou não? O pastor está falando besteira? Assim como é pecado a prática da homossexualidade, todos os outros tipos de imoralidades, como eu já citei aqui, são pecados. São pecados. E essas obras não é algo que nós descrevemos. Olha, o homossexual está perdido porque pratica a homossexualidade. Não é assim que nós agimos? Nós temos uma visão restrita do que significa imoralidade sexual. Mas olha, o leque se abre. Eu vou te falar muito mais. O leque se abre e traz para o rebanho da igreja, dentro do aprisco do Senhor, práticas que as pessoas acham que se resolvem. Por exemplo, olha só, e aí eu gostaria de te chamar a atenção para esse texto. As pessoas acham que, por exemplo, que
cometeu uma fornicação dentro da igreja. O conselho vai lá, disciplina, e aí a pessoa é afastada da igreja, né? Como um modo de disciplinar, a igreja age com amor. Nessa disciplina ele afasta da comunhão, né? O conselho da igreja afasta da comunhão. E a pessoa simplesmente chega assim, não, mas depois que eu casar, está resolvido. Não está não, irmão. Não está resolvido porque você casou. Um pecado não se resolve quando você parece consertar as coisas socialmente. Não é socialmente que você tem que consertar as coisas, é aqui, no coração. Isso é um grande problema, porque às vezes a gente começa a trabalhar essas questões e as coisas que acontecem dentro do arraial da igreja são facilmente resolvidas, facilmente manejadas, e a gente não consegue tratar isso como um pecado. E aí, pastor, a pessoa foi lá, então casou, resolveu o problema? Não, ele tem que se arrepender do seu pecado, irmão. Ele tem que se arrepender do seu pecado. Ele tem que ter um coração quebrantado e dizer, Senhor, a minha queda definiu um destino que me trouxe ao casamento, mas o casamento é uma convenção social que não resolve o problema de infidelidade. O meu coração tem que ter arrependimento pelo ato que eu pratiquei, e não é casando que se resolve. Então, nós temos uma visão reduzida do que é pecado de imoralidade sexual. Cuidado! O pastor está pedindo devido cuidado. A igreja presbiteriana de Lages, sim, mas o cuidado amplamente a igreja de Cristo, que tem a mania de denunciar o pecado de maneira restrita. Quando dentro do arraial da igreja, pastores se divorciam, casam novamente, resolvem se casando numa convenção social. Ei, não, irmão, esse não é o modo de se ajustar com Deus. O modo de se ajustar com Deus é ainda nutrindo o arrependimento pelo ato praticado. Eu estou dizendo que isso parte muitas vezes de liderança, Tem gente que ama demais, e essas pessoas que amam demais trocam de esposas, Aí, pastor, está denunciando alguém? Não estou denunciando alguém, de ninguém, mas você pode puxar na sua memória que isso acontece com muita naturalidade. E pastor, você não corre o risco de correr? Posso correr o risco de incorrer nesse problema? Posso. Isso não é o problema, irmãos. Denunciar o pecado não quer dizer que nós estamos acima desse pecado, que não podemos incorrer nisso. Eu peço a misericórdia de Deus para que isso não aconteça, mas eu não posso classificar pecados de imoralidade sexual de uma maneira reduzida, E latrocínio, finalmente o latrocínio, Então, irmãos, essas obras expressas, os ímpios, eles continuarão contumazes, vão continuar cultuando a ídolos, vão continuar praticando seus homicídios, até o seu destino final ser selado. Farão artes, de feitiçarias a serviço de Satanás, praticarão imoralidade sexual como se isso fosse normal. Queridos, volto a dizer, isso não pode ser normal dentro da igreja de Cristo. E praticam latrocínio. Olha que o latrocínio também ele entra dentro de uma gama muito maior. Desonestidade moral. O latrocínio ele não significa, queridos, morte de vítimas somente, não, sabe? Essas imoralidades que nós achamos que não prejudicamos ninguém, estamos certamente prejudicando outras pessoas. O povo continua seu estado pecaminoso, seu pecaminoso estilo de vida, e se recusa a arrepender-se. Sem dúvida, para esses pecadores já passou o tempo de arrepender-se. Ou seja, o seu destino está selado. Capítulo 16, no que se refere ao quinto flagelo,
é o flagelo que confirma o destino dos ímpios. Não é? Então a gente encerra o versículo 10, os versículos 10 e 11, trazendo esse estudo para você. E nós estaremos falando sobre o 6º flagelo na próxima semana, ok? Que Deus te abençoe e certamente Ele nos abençoará através do estudo dessa terça-feira. O pastor não está bravo não, irmãos. O pastor só está trazendo clareza, esclarecendo alguns assuntos e que muitas vezes necessita do cuidado da igreja, né? Vamos trabalhar isso a fim de que nós não sejamos desonestos, né, no nosso modo de lidar com os pecados alheios e minimizando os nossos. Amém? Vamos orar? Eu quero te convidar a orar nessa noite e nessa oração nós estaremos fazendo a oração pedindo por todo mundo que está diante dessa situação bem grave que é o coronavírus. Estaremos pedindo pelos nossos, pedindo ao Senhor a misericórdia dele sobre a humanidade. Deus, nós rogamos a tua graça, rogamos o teu favor, rogamos o teu cuidado, a fim de que a nossa vida seja guardada pelo Senhor. Não somente a nossa vida, ó Deus, mas dos nossos queridos irmãos da tua igreja, a quem tu preservas e guardas, livrando de todo o mal. Mas também, ó Deus, aqueles que sofrem, aqueles que pela justa retribuição dos seus pecados estão sofrendo a disciplina do Senhor. É verdade, ó Deus, que segundo a tua palavra nós entendemos que esse processo, muitos continuarão obstinados no seu pecado, e isto estará selando o seu destino. Mas é verdade também, ó Deus, que esse é um processo educativo do Senhor que pode trazer muitas pessoas ao seu rebanho. Suplicamos pela tua graça, suplicamos pelo teu cuidado, pelo alívio das dores daqueles que sofrem. Oramos-te, ó Deus, pelos nossos inimigos, por aqueles que obstinadamente se voltam contra nós, contra a igreja de Cristo, apontando em nós a culpa das coisas que acontecem ao nosso redor ou que acontecem no mundo inteiro. Cremos, ó Deus, que tu estás agindo e a tua ação poderosa tem prazo. Cremos, ó Deus, que o Senhor, diante da tua majestade, diante da tua soberania, estabeleceu um tempo para disciplinar a tua igreja, disciplinar o teu povo e disciplinar os ímpios. Em nome de Jesus, que as pessoas sejam aliviadas nas suas dores. Queremos compartilhar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa sensibilidade, aqueles que sofrem por essa enfermidade e por tantas outras mazelas, ó Deus, como a fome, como a miséria, a pobreza que atinge muitas pessoas em outros lugares. Pedimos, ó Deus, pelo teu milagre, teu poder, pela tua graça, em reverter todas essas situações. O coronavírus, cremos que é somente mais um de tantos outros problemas que a humanidade sofre. Mas pedimos que o Senhor, na tua misericórdia, esteja abençoando, estejas cuidando, fazendo com que esse processo se encerre para os benefícios dos teus, para o benefício dos teus escolhidos. Te pedimos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que nos ensinou a orar e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Queridos, estamos encerrando nessa noite o nosso trabalho, o nosso estudo doutrinário. Queremos te convidar a estar conosco na próxima quinta-feira, onde estaremos orando uns pelos outros, pedindo que Deus nos socorra e que nos dê a alegria todos os dias e renovo para caminharmos com fé diante da sua presença.
no domingo de Páscoa, nós estaremos reunidos aqui, pela manhã e pela noite, como temos feito nos últimos domingos, dessa maneira ainda de live, sem a presença física da igreja, tá bom? Então, que Deus vos abençoe e te esperamos uma vez mais nesse mesmo canal. Fiquem com Deus.